Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur Spirandelli e esse é o resumo da semana aqui com a Aquavero. A ideia desse quadro, a ideia desse programa, vocês já sabem, a gente quer pincelar aqui para vocês os principais acontecimentos, as principais notícias, os principais indicadores que foram divulgados durante a semana, para a gente compilar aqui, entender em que momento estamos e o que vai vir pela frente. A gente vai comentar aqui sobre essa segunda semana do mês de setembro, uma semana que foi marcada principalmente por uma liquidez reduzida nos mercados, tendo em vista que segunda-feira foi feriado lá nos Estados Unidos, dia do trabalho por lá. E na terça-feira foi feriado aqui no Brasil, 7 de setembro, então tivemos menos pregões, tivemos menos movimentações ao longo da semana, mas isso não impediu de que fosse uma semana muito agitada, principalmente no cenário interno. A gente vai comentar bastante sobre tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. Em linhas gerais, nessa semana o índice Bovespa teve novamente um forte recuo. Lembrando que a gente já vem de semanas de recuos aqui no Brasil. Nosso índice Bovespa chegou lá nos 131 mil pontos. A gente quebrou recorde, chegamos à nossa máxima histórica. Desde então começou a recuar e a gente volta agora para o nosso índice Bovespa aos 114.286 pontos. Tivemos, inclusive, um cenário até pior do que esse ao longo da semana. Só em um pregão, só na volta do feriado, a Bolsa caiu mais de 3% e nessa semana acumulou uma queda final de 2,3%, voltando, como eu disse, para casa dos 114 mil pontos no ano. Agora o índice Bovespa cai 4%. Lembrando, né, como sempre falamos aqui, esse índice Bovespa que começou na casa dos 118, volta para 112, vai para 131 e agora no nono mês do ano, a gente acumulando uma queda em 2021 de 4%. Olhando para o câmbio, a nossa moeda segue tendo os impactos aqui, não só os impactos com a crise do coronavírus, mas os impactos políticos também, com tudo que vem acontecendo, com esse risco aqui no Brasil tão grande, com tudo que vem acontecendo. O dólar caminhando para os R$ 5,25, ele fechou com uma alta de 0,95% nessa semana e no ano acumula agora uma alta de 1%. Esse dólar que a gente lembra que todas as vezes que chegou próximo dos 5,80, recuou até 4,90 e a partir de então vem nesse movimento de alta, mas recentemente, nas últimas semanas, sondando aí essa casa dos 5,15 aos 5,25, tem ficado mais ou menos nesse patamar. A curva DI, na curva de juros, lá no vértice de janeiro de 31, muito utilizada aqui como referência para bancos. Uma nova alta na semana, dessa vez de 17 bips, caminhando para os 10,94%, ou seja, uma curva de juros lá para 31, já praticamente nos 11%. Essa que vem sendo uma alta muito importante aqui para o cenário. Lá nos Estados Unidos, lá fora, as bolsas oscilaram na semana e o S&P sobe agora 18,7% e o Nasdaq sobe 17,3%, depois deles terem atingido novamente, quebrado recordes, atingido patamares de altas máximas históricas. Um pequeno recuo nesta semana nas bolsas lá de fora também. Tem uma semana que não foi positiva nem aqui nem lá fora. Começando aqui a pontuar, né, os principais acontecimentos da semana, começando lá pelo internacional, essas bolsas, como eu comentei, que tiveram leve quedas na semana, em meio a uma reavaliação global sobre o ritmo de retomada de crescimento nesse pós-pandemia, com vários indicadores sendo divulgados. Também há um temor de que os preços sofram oscilações, exatamente porque temos visto bolsas em suas máximas históricas, não sabemos até onde esse movimento pode ir. A variante Delta do coronavírus segue impactando os mercados, com bastante notícias vindas da Europa, vindo de alguns países da Ásia, mas com uma cautela um pouco diminuída agora, já que estes números de outros países vêm sendo diminuídos, esses casos não estão com um aumento tão grande assim, e agora a gente começa a comentar sobre a Delta aqui no Brasil também, com a chegada dela aqui para o nosso país. Um dos pontos mais importantes da semana era o livro bege dos Estados Unidos e ele apontou uma ligeira desaceleração no ritmo de crescimento da economia lá dos Estados Unidos. O relatório JOLTS, muito avaliado pelos economistas aqui, indicou que a abertura de postos de trabalho subiu para 10,9 milhões em julho e os pedidos semanais de auxílio-desemprego caíram 35 mil na semana passada para 310 mil pedidos versus expectativa
de 355 mil, mostrando aqui menos pessoas pedindo esse auxílio no seguro-desemprego, menos pessoas perdendo seus empregos. Por lá, nós já estamos comentando sobre isso, sobre essa retomada, esse impulsionamento da economia há algum tempo. Provavelmente, a partir de agora, nós comecemos a reportar aqui números maiores de empregos lá nos Estados Unidos, visto que essa injeção de liquidez, esses estímulos às pessoas, à população lá nos Estados Unidos, começará a diminuir agora e provavelmente essas pessoas tendem a voltar a procurar empregos, tendem a voltar para o mercado de trabalho. Ainda lá nos Estados Unidos, o índice de preços ao produtor, então aqui para o lado da produção dos produtos, dos fabricantes, esse índice subiu 0,7% em agosto, um pouco acima do 0,6% que era esperado, e no acumulado de 12 meses, a inflação ao produtor atingiu 8,3%. Esse é um dado muito importante porque reflete diretamente no preço que virá até nós. Obviamente, se o preço para o produtor entregar esse produto está maior, isso deve ser repassado aqui para o consumidor também. E essa alta dos preços é um dos principais termômetros para a economia hoje, tendo em vista que a inflação é uma das medidas mais importantes para a gente avaliar como as economias vão seguir estimulando aqui, os países seguirão estimulando as economias, ou se a gente vai ter essa redução no nível de estímulos, como a gente tem comentado. Na sexta-feira, uma conversa entre os presidentes dos Estados Unidos e da China auxiliava nessa visão mais otimista dos economistas. Essa conversa que não acontecia desde o começo do ano, o Joe Biden e o Xi Jinping se falaram por telefone pela primeira vez desde fevereiro para tratar da disputa entre os dois países, evitar que a escalada da rivalidade comercial e tecnológica se torne um conflito. Então, esse posicionamento um pouco mais pacificador, um pouco mais de união, vindo do Biden, pós uma postura bastante de atrito antigamente com Donald Trump. Na Europa, atenção para a decisão do BCE, do Banco Central Europeu, que manteve a taxa de depósito em menos 0,5% e a taxa de refinanciamento em 0%, ou seja, manteve a política monetária lá da Europa como já era esperado, ao passo que sinalizou também que as compras do programa de compras de emergência na pandemia terão condução em ritmo moderadamente mais lento, ou seja, anunciando também uma redução nesses estímulos lá no velho continente. Na zona do euro, o PIB cresceu 2,2% no segundo TRI de 2021, a expectativa era de 2%, então mostrando um ritmo ali de expansão na economia europeia maior do que o esperado, e de 14,3% na comparação anual, a expectativa era de 13,6%. Na Ásia, as bolsas seguem agitadas. A mídia estatal chinesa afirmou nessa semana que as duas empresas que atuam no setor de videogames, a Tencent e a NetEase, foram convocados a uma reunião com reguladores. A China, que tem feito isso em todos os setores, setor de tecnologia, setor de games, mantendo essa postura de controlação de preços e de posturas lá na China. Ainda por lá, a inflação ao produtor, esse índice também de preços ao produtor, lá na China subiu 9,5% em agosto, em base interanual, a expectativa era de 9%, ou seja, ritmo ali de crescimento de preço, de aumento de preço maior do que o esperado por lá também, e a inflação ao consumidor, o CPI, desacelerando na margem em agosto, para 0,8%, a expectativa era de 0,1%. Então, dados na China mostrando esse mesmo ritmo de aumento de preços que a gente vem observando nos outros mercados também. As exportações saltaram 25,6% lá em agosto, na comparação anual. É óbvio que a comparação é com o meio da pandemia, mas mostra que uma retomada bastante importante nas exportações, e os preços na China acabam ditando os preços no restante do mundo, por ser um dos principais produtores da economia global. A economia do Japão avançou 1,9% no trimestre entre abril e junho, em comparação com o mesmo período do ano anterior, acima da estimativa inicial, que era de uma alta de 1,3%. Trazendo aqui para o doméstico, chegando aqui no Brasil, uma semana como um todo muito marcada pelas manifestações de 7 de setembro, que foram promovidas tanto pró-governo como contra o governo também. Esperava-se bastante sobre essas manifestações, era um ato que estava já no olhar do mercado. Foram movimentos pacíficos, muito bem coordenados, e o pós 7 de setembro que veio surpreendendo o mercado nessa volta do feriado por aqui. Tivemos a paralisação dos caminhoneiros, que acabou perdendo força com um pedido do próprio Jair Bolsonaro.
falando para a classe que era melhor que isso não fosse feito nesse momento, por todas as consequências que isso traz para a nossa economia. E nessa volta, com tudo isso acontecendo, na quarta-feira, como eu comentei, o índice Bovespa recuando mais de 3%, e esse movimento só foi amenizado após a nota oficial emitida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, chamada de Declaração à Nação, que contou com a intermediação do ex-presidente da República, o Michel Temer, essa carta aberta à população, trazendo um tom mais pacificador, um tom de mais cautela, e falando que ele não quer guerra com os poderes, tirando aqui esse sentimento de falta de comunicação, de ataques entre os poderes, entre os três poderes, trazendo aqui uma visão um pouco mais tranquila para os investidores. No Brasil, o mercado respirou aliviado um pouco mais depois disso. Previamente, Brasília via bastante agitação. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, fez pronunciamento, afirmou que o parlamento vai ser uma ponte de pacificação entre os poderes executivo e judiciário. O presidente do STF, Luiz Fux, também fez pronunciamento dizendo que ninguém fechará o STF e que a desobediência é crime de responsabilidade, conforme foi destacado na imprensa. E, por fim, no Senado, o presidente da Casa, o Rodrigo Pacheco, decidiu suspender todas as sessões do plenário de todas as comissões, paralisando inclusive a tramitação de projetos importantes para o próprio governo. Foi uma semana bastante caótica lá em Brasília. Instabilidades vieram também do julgamento do STF, pelo STF, do estabelecimento de um prazo para que o Arthur Lira, presidente da Câmara, analise os pedidos de impeachment feitos contra o Bolsonaro. A relatora ministra Carmen Lúcia votou contra a tese e o ministro Ricardo Lewandowski pediu para que o tema fosse levado a plenário presencial. Do lado dos indicadores, foi divulgado o indicador de vendas de veículos, de vendas no varejo, desculpa, veículos vai ser daqui a pouco, de vendas no varejo de julho, que subiu 1,2% acima das expectativas, mostrando aqui um consumo maior, uma venda maior aqui no varejo, os brasileiros consumindo mais do que o esperado. Já a produção de veículos agora sim teve o pior resultado para o mês de agosto em 18 anos. A gente sabe que existe hoje um problema na cadeia de suprimentos. Os veículos que utilizam chips, tanto na central multimídia quanto em outras partes do veículo, estão tendo a sua produção aqui interrompida, intervalada. Os novos veículos estão demorando mais para chegar nas concessionárias, isso acaba causando um movimento como um todo, um aumento de preços, por aí vai. A inflação oficial no país, medida pelo IPCA, subiu 0,87% em agosto na comparação com julho, conforme dados do IBGE. Houve um recuo ante a alta de 0,96% em julho, mas o número ficou acima do esperado mesmo assim, ou seja, inflação incomodando bastante para o acumulado de 12 meses, ficando em 9,5%, uma inflação de quase 2 dígitos aqui no Brasil nestes últimos 12 meses, causada, claro, por alguns fatores adversos aqui, como a alta da energia, com a crise hídrica que a gente está vivendo, como a alta nos preços dos combustíveis, nos alimentos também, por causa da safra. Então, uma inflação machucando bastante, continuando com números acima do esperado aqui. O IGPDI recuou pela primeira vez em quase 2 anos, desde o início da pandemia não recuava. O resultado é decorrente da forte queda nos preços do minério de ferro pelas pressões regulatórias lá da China, no mercado internacional, que retornaram ao patamar de 135 a 140 dólares. Este movimento provocou a retração no IPA industrial, levando as pressões baixistas para o índice geral. Então, aqui um outro lado na moeda para os índices de preços. O índice Bovespa teve alterações em sua composição. O índice Bovespa é uma carteira teórica de ações, as principais ações, as mais negociadas no nosso mercado brasileiro. Essa foi a terceira e última alteração no índice neste ano de 2021, e agora o índice Bovespa soma 91 ativos de 84 empresas diferentes. Essa nova composição trouxe nomes como de Alpargatas, Dexco, Pets, Redditor, Banco Pan, Banco Inter e Melius para a composição do índice teórico Bovespa agora também. Dito tudo isso, depois da gente compilar aqui os nossos principais acontecimentos, o que a gente pode esperar desta próxima semana, desta terceira semana do mês de setembro, para o cenário internacional, os destaques internacionais? Serão os dados de atividade e inflação nos Estados Unidos e na Europa. Então, mercado de olho aqui, tanto em atividade
quanto nos índices de inflação aqui para os dois países. Então, semana agitada com isso no internacional. E no campo político americano, a discussão do plano das famílias americanas no Congresso deve seguir. Trazendo aqui para o local, trazendo aqui para o doméstico, o foco deve continuar sobre a evolução do cenário político e suas repercussões nas votações no Congresso. Em particular, é importante ficar de olho nas discussões sobre o orçamento para 2022. Entre os indicadores econômicos, destaque para o IBCBR, que é uma proxy mensal do PIB do Banco Central, e a pesquisa mensal de serviços. Então, estes foram os principais pontos aqui da semana e da próxima semana, dessa semana que se inicia também. Nós te convidamos a ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Aquavero, através de todas as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Telegram, estamos no YouTube, estamos no Spotify, para você ouvir aqui o seu podcast diário. Todos os dias pela manhã, nós fazemos o nosso Manhã no Mercado, trazendo os principais pontos daquele dia que se inicia, e no final do dia a gente compila aqui o que foi importante naquele pregão. Através do nosso Tocando o Sino, você consegue acessar esses materiais, tanto pelo nosso Instagram, quanto pelo nosso Telegram. Tudo isso fica compilado para você também no nosso canal de podcast, e você pode acompanhar este resumo semanal também em formato de vídeo no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro sempre que a gente divulgar. Amanhã nós nos encontramos pela manhã no nosso Manhã no Mercado. Obrigado pela presença de vocês, até breve.